sabedoria e conhecimento te serão dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre algo que eu vi aqui no Instagram do pastor Paulo Borges Jr. Eu vou colocar o vídeo para rodar aqui e aí logo depois eu vou comentar com você sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Amém? Vamos ver o vídeo. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para que eu possa conduzir esse povo à sabedoria. Pois quem vai dar conta de liderar um povo como esse? O pedido de Salomão agradou o Senhor, por isso Deus disse: olha, Salomão, como você não pediu saúde para durar muito, nem dinheiro para pagar as contas, e nem poder para ser maior que os outros, eu vou te dar o que você pediu. O que você pediu foi sabedoria para exercer justiça. Você pediu para ser justo e não para merecer. E o povo está pedindo para merecer e não para fazer justiça. O povo está pedindo para ter direito e não para ter discernimento. Tudo em favor dos outros, nada em favor dele mesmo. Salomão só pediu uma coisa: faz eu ser uma pessoa sensível e madura o suficiente para ser redentor dos outros, mas não me dá o povo que eu mereço, mas me torne a pessoa que eles precisam. O pastor Paulo Borges Jr. é um pastor que eu acompanho há muitos anos, desde o meu início de caminhada de fé aí. E é um pastor que agrega muito conhecimento bíblico, um testemunho assim fantástico, testemunho de família, testemunho de cristão, testemunho de obreiro da obra de Deus, testemunho de pastor, que hoje está muito difícil, né? A gente está vendo aí esse cenário político e os pastores se envolvendo de forma assim muito equivocada sobre esses assuntos, mas esse é assunto para outro tema. E aqui ele está falando sobre Salomão, o rei Salomão. Assim que Salomão assume o seu reino, ele faz essa oração que ele falou aqui. E eu quero tratar um pouco sobre isso, sobre essa oração, o que pedir, o que fazer, o que a gente deve pedir para Deus. Ontem, eu até publiquei lá no meu stories lá do Instagram, eu vi um post do pastor Jonatas Leone, que ele fala assim: o desespero nos faz orar mais do que a disciplina. Uma vez eu preguei sobre isso e tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu falo sobre a tempestade. Jesus está no barco com os discípulos e eles estão atravessando ali no mar, né, no lago que eles chamavam o mar, e começa a vir uma tempestade muito forte e começa a assolar o barco. Dentro do barco estão os discípulos com Jesus, e alguns dos discípulos eram pescadores profissionais, como Pedro, André, Tiago, João. Eram homens que trabalhavam e acostumados com essa situação. Eles já tinham na rotina deles o preparo de como enfrentar uma tempestade, mas naquele momento eles entram em desespero. Só que quando eles olham para Jesus, Jesus está dormindo, e a palavra fala que Jesus está dormindo com a cabeça encostada no travesseiro. Ele está tranquilo. Quem está em desespero são os discípulos. Os discípulos entram em choque. Eles vão lá, acorda a Jesus e fala: mestre, tu não te importas que nós viemos perecer nessa tempestade? E aí Jesus se levanta, ele acorda e fala: o que está contigo, homens de pequena fé? E ele dá ordem para o vento, dá ordem para o mar, aquela tempestade para e eles chegam do outro lado. O fato é que a tempestade é nossa, né? E aí nesse momento a gente quer orar, quer clamar, o que o Jonathan falou aqui: o desespero nos faz orar mais do que a disciplina, porque é muito mais fácil você lembrar do que você precisa e do que você quer ali na hora do desespero e gritar: Deus me ajuda, pelo amor de Deus, pelo seu amor me ajuda, do que você orar todos os dias ali e ir se preparando. E foi isso que Salomão fez. Salomão, assim que assume o reino, eu quero ler aqui na minha Bíblia, 1 Crônicas, no capítulo 1, no verso 7, Deus se apresenta para Salomão. Salomão, ele está assumindo o reinado após a morte do seu pai Davi. Davi passa o bastão, passa o reino para Salomão. Salomão assume o reinado e Deus aparece para Salomão e diz: pede o que queres que eu te dê. Imagina a cabeça agora de um homem que está assumindo um reino. E assumir um reino naquela época é época de guerra, onde as pessoas resolviam as coisas na espada. Para você conquistar algo,
você tinha que preparar um bom exército. O Davi era o segundo rei de Israel, já vinha ali vitorioso em guerras, Saul também, e Salomão tinha que seguir essa linha de vitorioso em guerras. E aí, o que Salomão pede? No verso 10 de 1 Crônicas 1, ele fala assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Uau, que oração! Que pedido é esse? Ele poderia pedir paz entre as nações, ele poderia pedir força, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir diversas outras coisas. O que você pediria nesse momento? Imagine você assumindo um novo cargo na sua empresa, ou assumindo uma nova posição de liderança. O que é que você pediria para Deus? Imagina você começando agora um relacionamento e você está se preparando para casar. O que é que você pediria para Deus? O que é que você pediria para o Senhor? Será que você ia pedir um bom relacionamento? Senhor, que o meu relacionamento dure, que o meu relacionamento seja um relacionamento de fidelidade, seja um relacionamento próspero, que nós possamos ser reconhecidos. Não, Salomão não fez isso. Salomão pediu para que ele fosse sábio, pediu sabedoria. Salomão está falando assim, Senhor, me prepare para que eu possa reger o teu povo. Salomão, ele entra no nível de responsabilidade que muitos de nós não queremos entrar. Muitos de nós não queremos. Nós queremos a vitória, nós queremos o bônus, nós não queremos o ônus. Salomão pediu sabedoria para enfrentar todos os problemas que ele ia enfrentar a partir daquele momento ali, a partir do momento que ele assumisse o reino. Salomão pediu sabedoria para enfrentar todas as dificuldades que viriam sobre o seu reino, sobre o seu comando, sobre a sua nova função, a sua nova vida. E aí aqui no verso 11, Deus disse assim: porquanto houve isto no teu coração e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para que poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados, também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Uau, meu Deus do céu! Como que uma oração, um pedido feito, um pedido certo, feito na hora certa, pode mudar a nossa vida por completo? Por quê? O que o pastor Paulo Borges falou aqui e o que é que acontece com a gente, comigo, com você, acontece com muitas pessoas. Nós queremos as coisas prontas. Então você vai casar e aí você quer o casamento dos sonhos, dos seus sonhos, a vida dos sonhos, mas você não quer ser a pessoa que vai construir isso. Você não pede sabedoria para ser o cara ou a mulher que vai trabalhar para isso, que vai se esforçar para isso. Você quer um novo cargo na empresa, mas você não quer sabedoria e virtude para estudar coisas novas e para se aprofundar em conhecimento, para enfrentar os problemas que aquele novo cargo vai te dar. Você quer uma nova posição, você quer uma nova casa, você quer um novo carro, mas ninguém quer se preparar antes. Existe um caminho que a gente precisa percorrer para que a gente chegue no sucesso, para que a gente realize o nosso sonho, os nossos desejos. Nós queremos ir lá para o último degrau, mas nós não queremos viver o processo, nós não queremos viver o caminho. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. Nós precisamos aprender a orar a Deus e saber pedir a coisa certa para que Ele nos transforme fortes no caminho, para que a gente aprenda no caminho, porque quando a gente chega lá no final do resultado, na hora de receber o bônus,
a gente vai estar preparado para aquilo, a gente vai ter uma história, uma experiência, um legado. É isso, a gente precisa saber orar, saber o que pedir. O apóstolo Tiago, ele vai falar que a gente ora e não recebe porque a gente não sabe orar, porque a gente pede para os nossos prazeres, a gente pede o que a gente acha que a gente precisa. Imagina, se você orar a Deus e falar assim, Senhor, me dá só o que eu preciso. Eu acho que você vai se frustrar com essa oração. Eu acho que você não vai ficar muito feliz com isso, porque imagina, a minha filha me pede coisa, tá chegando aí o Dia das Crianças e ela já tá ali arquitetando o que ela vai pedir pro Dia das Crianças, mas ela não vai receber o que ela pedir, 100% não vai, porque se deixar a imaginação dela fluir, imagina o que vai acontecer. Então assim, Deus nos trata dessa forma, nós somos filhos de Deus. Então pedir sabedoria para que a gente seja forte durante o caminho é melhor do que pedir o resultado pronto. Nós vamos ter muito mais história, muito mais força, nós vamos construir um legado, é para isso que Deus está nos chamando. Aqueles homens no barco com Jesus, agora eles têm uma história para contar. A história ali termina com os discípulos olhando um para o outro e falando assim, quem é este? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Ou seja, no caminho eles conheceram mais uma faceta de Jesus, algo a mais da personalidade de Jesus. No caminho nós vamos conhecer melhor as pessoas. No caminho nós vamos nos conhecer melhor. No caminho nós vamos conhecer a Deus de uma forma que nós não conheceríamos se nós já pegássemos tudo pronto. Salomão fez isso. E aí nós conhecemos a história de Salomão. Até hoje, os conselhos dele estão aqui na Bíblia, estão aí fazendo a diferença na vida de muitas pessoas por mais de 4.000 anos aí quase. Amém? Glória a Deus. Você gostou desse vídeo? Você aprendeu algo com isso? Você gosta desse tipo de vídeo? De devocional, leitura bíblica? Eu tô sempre aqui, eu quero falar sempre aqui sobre o que eu vejo na rede social. Eu não escuto muitas pessoas, eu tenho um nicho ali de pessoas que eu ouço e eu quero falar com vocês sobre isso. Então, fica comigo aqui, curte, comenta esse canal, compartilha, comenta alguma coisa aqui nesse vídeo, manda um joinha, eu vou lá e mando um joinha para você, um foguinho, algo assim. Se você tem alguma crítica para fazer, pode fazer também. Eu não me desespero com isso, pelo contrário, eu quero crescer com isso. Eu tenho aqui centenas de livros e eu quero falar desses livros para você, quero falar da Bíblia, quero falar da vida cristã, quero falar de como é viver o reino de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que o Senhor te abençoe e te dê uma ótima semana aí, em nome de Jesus. Tchau.